matéria nossa é teísmo, e nós começamos na semana passada a introdução ao estudo de Deus. Isto é teísmo, e nós caminhamos um pouco falando que Cristo é indubitavelmente o marco zero da revelação. Quem quer conhecer a Deus precisa conhecer pelo Evangelho, de acordo com a revelação que Jesus trouxe no Novo Testamento, junto com os apóstolos também. É assim que se faz teologia cristã: primeiro o Novo e depois o Antigo Testamento. Nós falamos para os irmãos e as irmãs que Deus ele é um abismo insondável. Isso não é um ponto de vista negativo, chamar Deus de abismo como se fosse uma coisa negativa. É para mostrar para nós que nós queremos ter um conhecimento de Deus, mas nós não temos instrumento suficiente para isso. Nós temos a razão, nós temos a inteligência e temos a revelação das Escrituras. Agora, a revelação ela é um oceano profundíssimo. Ela fala de Deus de muitas formas e de muitas maneiras. Tentar estudar a Deus pela teologia sistemática é reconhecer que nós precisamos de nadar muito, mas nadar bastante, e chega um momento que a gente fica cansado. Por isso que é chamado de abismo insondável, tá bem? É uma figura de linguagem. Eu expliquei para vocês que isso é um antropomorfismo, é uma linguagem humana para falar de Deus que é indescritível, né? Quando a gente fala de um Deus indescritível, existe uma área da teologia chamada teologia apofática. Teologia apofática quer dizer que Deus ele não pode ser descrito com os pensamentos humanos. E a gente começa a descobrir que muito daquilo que a gente fala sobre Deus esbarra quase que na idolatria. É quase que um Deus criado com palavras. Não chega a ser um Deus criado com gesso, com barro, com madeira, mas é um Deus também criado com palavras, quase que esbarra na idolatria. Por que a gente estuda teologia? É justamente para a gente descobrir se o Deus que se revelou nas Escrituras não é um ídolo, não é um ídolo. A gente não está idolatrando a Deus, porque Deus não precisa ser idolatrado, ele tem que ser adorado. E para ser adorado, ele se revelou em Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Mas nós não estamos fazendo aqui teologia apofática, tá bem? Esse negócio da teologia apofática, Deus não pode ser conhecido, é uma outra área da teologia. Nós estamos fazendo teologia positiva, tá bem? Olha lá, ó. Vem da teologia positiva. Qual? Nada nessa vida para sempre. De onde nos vem a ideia de que Deus é eterno? Quando a gente fala Deus é eterno, é a teologia positiva. Ela assume o risco de reduzir o discurso teológico a um sistema doutrinário e, por fim, ao dogmatismo religioso. Acho que se aparece aqui, se for possível, ajuda. Tá bem? Nós estamos fazendo teologia positiva, não teologia apofática, teologia negativa. Isso é uma outra área da teologia. Mas não tem como nós fazermos teologia positiva, falar Deus é, se nós não levarmos em consideração aquilo que Deus não é. E eu exemplifiquei para vocês: Deus não é eterno. Isso aí é teologia apofática. Deus é mais do que eterno. Deus não é santo. Deus é mais do que santo. Deus não é bom. Deus é mais do que bom. Como nós não sabemos o que significa ser mais do que bom, a gente para por aqui. Deus é bom. Eu não sei o que é justiça, mas eu imagino que justiça é algo assim que não dá nada de errado para ninguém. E eu falo que Deus é justo. Quando você vem para a teologia da negação, teologia apofática, Deus não é justo. Deus é mais do que justo. Se você conseguir chegar a um alto pensamento de justiça e falar, tá bom, isso aqui é Deus, aí você já limitou Deus. Como nós não podemos limitar Deus, aí nós vamos para a teologia da negação, teologia apofática. O que não é o caso, por enquanto a gente vai fazer teologia positiva, tá bem? E fiz uma citação do Blondel. Mostramos que Deus, antes de João 1:1, não estava na eternidade. Por quê? Porque a eternidade foi criada por Deus. Deus criou a eternidade. Deus é anterior à eternidade. E tem uma pergunta que se faz: onde estava Deus antes da criação? A resposta que a teologia consegue é a seguinte: Deus estava nele mesmo, né? Deus estava nele mesmo. Ele estava em Cristo, ele estava no Espírito Santo. E Cristo e Espírito Santo estavam no Pai. Um estava
no outro, como está até hoje. Só que houve um momento em que eles fizeram a ordem da criação. Tá bem, ó, a palavra lá, ordem da criação, ó. Havia uma triangulação, que é uma figura de linguagem, como se eu falei para vocês da figura do campo de futebol, né? 3 jogadores, 3 atacantes estão avançando, um passa a bola para o outro, quer dizer, estão fazendo uma triangulação. Deus na eternidade era o Pai com o Filho e o Espírito Santo, um triangulando com o outro, não havia ninguém ali. Estão na eternidade, ó. Deus era Deus somente, Deus em Deus, tá vendo? As nomeações Pai, Filho e Espírito Santo vieram depois, por causa da ordem da criação. Já que nós temos que criar, nós temos que assumir um nome, uma postura, uma missão. Que nome nós vamos assumir? Aí você tem um triângulo. Um assume o nome de Pai, e a gente costuma sempre colocar o Pai no topo da pirâmide. Por quê? O Senhor Jesus, ele disse: o Pai é maior do que eu. Cristo fez isso, ele se subordinou. Bom, nesse caso você tem aqui o Filho, o Pai no topo da pirâmide, o Filho na base e o Espírito Santo do outro lado. Só que como é um triângulo, você pode perceber que é o Filho com o Espírito Santo e com o Pai, depois o Pai com o Espírito Santo e o Filho, o Espírito Santo com o Filho e com o Pai. É uma triangulação, é um triângulo perfeito, perfeito. O diálogo na Trindade é perfeito. Aí a gente viu esse texto, tá bom? No princípio criou Deus os céus e a terra. A partir deste momento você já tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós falamos neste slide aqui, ó. O conceito definiu a ontologia e a natureza de cada ser na criação. Quem seria quem e o que seria o que. É o princípio da ordem. Cada pessoa e cada coisa criada tem o seu lugar e a sua missão no mundo. E é a partir deste ponto que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Tá bem?